pessoal, mas essa gravação ela é confidencial. Ah, não, essa aqui eu coloco no YouTube. Essa aqui eu coloco no YouTube, tá? Só para deixar vocês avisados. É, Mas vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente poder estar falando sobre algumas funcionalidades que nós estamos colocando dentro do dashboard. A primeira, a parte de calculadora inteligente, né? Ou seja, um método de cálculos, ou um sistema, uma planilha de cálculos automatizada que te permite, na verdade, começar a poder fazer seus cálculos de maneira, eu falo não emocional, mas racional, né? Para que você comece a entender exatamente como funciona a sua precificação, seus custos dentro do consultório. E a segunda parte vai ser sobre como gerar posts para a internet via inteligência artificial também dentro do dashboard. Para quem, eu não sei se todo mundo aqui está usando já o dashboard, mas para quem não estiver, eu vou estar liberando uma planilha teste para acesso para teste da parte de precificação, onde ela fica disponível por uma semana. Tá bem? Então vamos lá. Qual que é o objetivo, então, hoje, pessoal? É, é, Vocês sabem que nós trabalhamos a parte e desenvolvemos um dashboard há um tempo atrás. O principal foco nosso, no primeiro momento, foi desenvolver toda a parte de funil de vendas. O que é parte de funil de vendas? É toda a sequência de como os clientes chegam dentro do seu consultório a partir daquele primeiro contato. Aqui, a partir do momento que o cara liga para a sua secretária ou manda uma mensagem e fala assim: Oi, eu queria mais informações. Eu queria saber se você faz ortodontia. Queria saber, sei lá, se vocês fazem clareamento, implante, qualquer coisa. E toda essa sequência entre o cara chegar, agendar, depois ele vir na primeira consulta, daí você passar o orçamento, depois você faz a negociação, você segue esse cara até um fechamento ou você perde ele. E esse é o conceito de funil. Por que funil? Porque, obviamente, você sempre acaba perdendo um outro cliente dentro dessas várias etapas. E o que eu falo para o pessoal é exatamente isso, que quanto mais você controla, quanto menos você perde, maior o seu fechamento, quanto melhor você controla, melhor você entende o que você está fazendo, melhor seu faturamento. Só que o que aconteceu? A minha percepção é que os nossos clientes estavam tendo uma dificuldade muito grande, na verdade, de analisar financeiramente o consultório. Ou seja, bom, vocês que já fizeram a consulta diagnóstico comigo, vocês sabem, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço é quanto você faturou no mês. E 99% das vezes eu não tenho uma resposta. Eu acho que eu faturei, eu acho que o ano passado, pelo que eu me lembre, e daí eu começo, então, mas você está crescendo, então, eu acho que... E a partir disso que a gente começou a montar também dentro do sistema, uma maneira que vocês consigam estar visualizando até o seu fluxo de entrada de clientes e entrada de orçamentos, precificação, quantidades, valores, para que vocês comecem a estar entendendo a dinâmica disso aí, porque é incrível. Às vezes a gente está conversando em conversas diagnósticos, fala assim, puxa vida, não está entrando dinheiro. Fala assim, mas quanto é que você tem em orçamentos hoje parados? Né? Quanto você tem dinheiro em cima da mesa? Não sei. Eu falo assim, bom, se não está entrando dinheiro, a primeira coisa que você precisa saber é quanto dinheiro tem parado, né? E aí foi nessa coisa que a gente começou a entrar. Porque daí, uma coisa um pouco além que, obviamente, a parte de funil de vendas não é hoje o objetivo dessa nossa conversa, mas entrou na própria precificação e entendimento dos valores financeiros dentro do consultório. Porque uma coisa é quanto ele entra, entrou, faturou, quer dizer, uma coisa é quanto você vende, outra coisa é quanto entrou de dinheiro no seu caixa,
Daí você tem que tirar os seus custos fixos, seus custos variáveis, calcular a sua margem de lucro, calcular a margem de lucro de comissão de algum outro dentista. Você precisa entender como você administra esses variáveis, como você faz, na verdade, às vezes, esse cálculo de baixo para cima. Você precisa saber quanto que você precisa cobrar para poder ter essas margens. E foi nesse ponto que eu falei assim, puxa vida, eu consigo ajudar vocês. Eu consigo criar uma ferramenta dentro do dashboard que permita que você faça os cálculos muito simples, tá? Desde que você tenha parâmetros. Então, assim, foi uma sequência de ações que levou a gente a estar desenvolvendo esses produtos. E, obviamente, o gerador de post por inteligência artificial também foi outro, porque muitas vezes eu falo para vocês, gente, né, Instagram não é que você vai botar um anúncio lá, vai chover cliente de alto nível, não. Mas sempre que alguém fala no seu nome, esse cara vai te procurar no Instagram, ele vai te procurar no Facebook, se for mais velho, que nem eu, né. E daí o cara quer saber quem que você é. E se você não está colocando nada constantemente, você não tem autoridade digital. Quando você não tem autoridade digital, você é atropelado por esses moleques, muitas vezes, que estão lá fazendo, postando coisa direto, na verdade, o que eles têm é uma estratégia de marketing, porque eles estão vindo dessa nova maneira de administrar esse negócio, né? Então, outra coisa que eu falei é o seguinte, como é que eu ajudo vocês a estarem colocando essa estratégia de postagem de maneira um pouco mais eficiente. E daí que a gente conversando, falou assim: "Ah, a dificuldade é você criar alguma coisa para escrever, né, porque às vezes você tem uma foto, você só não sabe o que escrever. Daí você não sabe, você deixa para a semana que vem, você deixa para outra, daí uma hora você vai chegar e vai estar escrevendo e chega no final, o que que acontece? Passou uma semana, passou 2 semanas e você não colocou mais nada. Então, o gerador de posts, especificamente, ele veio dessa necessidade. Então, assim, essas 2 funcionalidades, elas estão aqui hoje para exatamente ajudar vocês entenderem a gestão e como vocês vão fortalecer a sua imagem, profissional dentro do mercado digital, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Eu vou acessar uma base de testes que a gente tem dentro do nosso dashboard, então, ou seja, os dados são fictícios, tá? Mas é importante para poder visualizar, porque assim fica muito difícil você enxergar assim, só em parâmetros muito subjetivos, tá? Opa, peraí, não. Encontrar. Vamos lá, estou compartilhando agora a minha tela. Ok, então vamos lá. Isso aqui, pessoal, basicamente é a tela inicial que todo mundo que trabalha com dashboard tem acesso. O que que ele fala? Então ele fala o seguinte, pô, quem são os caras que estão indicando os clientes para vocês? Quantos caras estão chegando por cada fonte? Ou seja, são dentistas, são pacientes, são redes sociais, né? É o que a gente fala. Por que que isso aqui é importante? Porque você precisa entender onde seu nome é forte, né? Ou são especificamente alguns convênios, ou você tem um convênio com uma empresa que te atrai muita gente. É importante você saber, porque você entende aonde você precisa investir seu tempo e dinheiro, tá? E a ideia desse dashboard é exatamente aqui que te permita, na verdade, você entender quantos clientes tem em cada fase desse seu funil, como a gente falou. E não só isso, mas também entender quanto de valores você tem dentro desse funil. No nosso caso aqui, a gente fala o seguinte, esse cliente aqui tem 70, 80 mil reais em clientes em valores de negociação e 126 em orçamento, 200 mil mais ou menos que não foram fechados. E é engraçado, gente, né? É engraçado mais ou menos, porque às vezes chega a ser trágico, porque às vezes o que acontece é o seguinte, aliás, deixa eu só marcar, marcar.
Isso. Acho que é isso. Ai, gente, me perdi um pouquinho. Tá. O que que acontece? Tem cliente nosso que chegou e começou a olhar, esses dados e ficou surpreso porque o cara tinha 300, 400 mil reais em orçamentos, assim, em cima da mesa, que não estavam sendo seguidos. E é isso que eu falo muito para você, gente. Às vezes a gente está acostumado muito a enxergar só o valor que está entrando dentro do consultório e vocês estão deixando de enxergar tudo que está acima. Então, o foco da nossa empresa é realmente começar a ajudar vocês a entenderem como essa parte de funil, ela funciona para ajudar vocês a fecharem mais clientes. Então, por exemplo, essa clínica aqui especificamente, ela tem 14 clientes em negociação, 35 em orçamento, são 50 clientes que já passaram, já receberam orçamento. Quantos vocês têm? Qual que é o valor que vocês têm nesses negociações? Quantas pessoas você tem? Tá? Quando você começa a entender o quanto isso afeta, e isso te ajuda a melhorar muito o seu resultado. Eu falei, às vezes você fala assim, puxa vida, eu estou faturando 30 mil, eu queria estar faturando 40 mil, né? E você sabe, eu sempre pergunto, tá? Quanto que você tem em cima da mesa? Quanto está fácil de você fechar? Quanto você consegue estar fechando rápido, né? Porque daí isso muda a sua previsão de recebimento. Isso vai te dar maior ou menor urgência na parte de fechamento. Tá bem? Vamos lá, isso aqui é só uma introdução. Daí o que que acontece? Essa é a parte de venda. Eu falei que não vamos falar muito sobre venda, só dei uma entrada aqui. Mas o que que acontece, gente? Eu preciso que vocês comecem a entender que tudo isso aqui cai nessa parte aqui de precificação, onde você começa a entender efetivamente os valores que entram ou não dentro do seu consultório, tá? Então, o que que eu tenho? Isso aqui é uma maneira de você analisar seus custos, que está dentro do dashboard, mas na verdade, se você tem outro software, é bem provável que ele tenha alguma coisa relativamente similar. Mas o que que ele faz? Ele separa custos fixos, custos variáveis, é, investimentos e prolabore o lucro, basicamente. Tá? O que que acontece aqui, gente? Por que que ele está dividido dessa parte? Porque muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre lucratividade, o que que é importante? Você precisa entender quais são os fatores que afetam a sua lucratividade. O lucro de uma operação, ela é o seguinte: preço de venda, menos preço fixo, menos preço variável. Ponto. Não é isso? É mais ou menos o conceito padrão. Agora, entenda o que que acontece. Por quê? A parte talvez mais complicada seja vocês entenderem o porquê de cada um desses custos. Por exemplo, eu estava conversando com o Carlos aqui no início. O que que é custo fixo? Custo fixo é aquele custo que, independente, se você resolver tirar um mês de férias, deixa dinheiro lá para pagar as despesas. Tá? Esse é o conceito. Então, do que ele é composto? Por exemplo, prolabore, aluguel, condomínio, IPTU, água, eletricidade, telefone, material de limpeza, material de escritório, honorários contábeis, outros, salários do pessoal, vale transporte, vale refeição, INSS, impostos sobre folha salarial, é tudo isso aqui, tá? Porque independente de você trabalhar ou não, você precisa deixar esse dinheiro dentro do caixa. Agora, o que que é Prolabore, Carlos? Por que eu preciso colocar meu Prolabore dentro do custo fixo? Não é uma questão de precisar, gente. Prolabore é o salário do dentista. Quer dizer o seguinte, se você atende na sua clínica, você deveria receber um salário, tá? Por que que isso aqui é importante calcular? Porque se você não estivesse atendendo, se você estivesse contratando alguém, você teria de pagar o salário para essa outra pessoa, não teria? Então, nada mais justo que você calcule esse salário. Agora, aqui tem um porém. Tem outras vantagens e desvantagens. Obviamente, Prolabore, ele gera impostos, FGTS, INSS, etc., mas, em compensação, ele conta para a sua aposentadoria. Lembra disso, né, pessoal?
A partir das últimas mudanças, a aposentadoria ela é calculada pela média de todos os anos de contribuição. Então, ou seja, se você não tira prolabore ou se você contribui pelo mínimo, tá, a sua aposentadoria vai ser o mínimo. Tá? Então, assim, analisem sempre. É bom sempre falar com o contador e ter uma estratégia. Ah, não, eu prefiro não tirar prolabore e botar esse dinheiro no banco de investimento. Tudo bem, tenha disciplina, faça isso. Tá? Ah, não, acho que é legal tirar. Então, veja com o seu contador qual que é o valor adequado para você. Outro ponto polêmico aqui é aluguel. Ah, Carlos, mas o meu aluguel eu não pago porque o imóvel é meu. Tá? Falei assim, imagina, é o mesmo cálculo. Imagina que você tem 100 mil reais no banco, 200 mil reais no banco. Quanto esse dinheiro te renderia? Não te renderia algum valor? Então, o seu consultório precisa tecnicamente te render um valor. Por isso que é importante calcular ali dentro do custo fixo. Se você vai pagar ou não, são outros 500. Tá? O que são custos variáveis, pessoal? Impostos, custos variáveis do tipo dental, que mais que tem de custo variável? Bom, basicamente, dental acho que é o maior parte. E tem outro ponto que é comissão. O que é comissão? Se você tem uma clínica onde ou vem outras pessoas trabalharem para você e você paga uma comissão, isso também é um custo variável. Tá? Então, ou seja, a sua receita, tá? Nesse caso aqui de 49 dividido em vários tipos, menos a despesa variável de 26, menos a despesa fixa de 13, te dá uma lucratividade de 9.980, quase 10 mil reais. Tá? Ponto importante aqui. Eu tenho uma receita, aqui eu começo a entender o quanto, qual porcentagem da minha despesa variável média eu tenho e qual que é a porcentagem do meu faturamento médio eu tenho como despesa fixa. Por que isso aqui é importante, gente? Porque na hora que a gente for calcular na próximo campo, na próxima tela, quanto você precisa faturar por mês para não ter prejuízo, quanto que você precisa receber para manter uma margem, você precisa entender mais ou menos o percentual que você tem dentro do seu consultório. Tá? E o que acontece? Por que eu coloco investimento aqui fora depois do lucro operacional antes do investimento? Porque despesa fixa, despesa variável, você abate do seu livro caixa. Investimento não. Quer dizer o seguinte, tá? Se eu estou gastando 4 mil reais por mês alugando um scanner, eu posso descontar do meu livro caixa? Não. Se eu estou gastando 1.000 reais no Google por mês, eu posso descontar do meu livro caixa? Não. Tá? Então é só por isso que eu coloquei isso aqui dessa maneira, porque acho que fica mais fácil de visualizar. Ah, mas Carlos, eu sou pessoa jurídica, então para você é independente, porque você vai pagar sobre faturamento bruto. Tá bom? Faz sentido isso aqui, pessoal? Então o que acontece? Eu trabalho com um conceito chamado previsto e realizado. O que significa previsto e realizado? Eu falo para vocês precisam começar a entender que dentro do seu fluxo de caixa, você precisa saber o quanto você deveria estar recebendo e quanto você recebeu, quanto você deveria estar pagando e quanto você pagou. Porque isso te ajuda a calcular os seus custos, ver se você está dentro da média. Então, por exemplo, eu sei que minha previsão de receita são de 50 mil, eu recebi 25 esse mês ainda, seria 22. Eu sei que minha previsão de despesa variável era de 26, foi de 22. Eu sei que a minha previsão de despesa fixa era de 3.500, só paguei 4.400. Então, até esse momento, dia 22, o meu lucro operacional desse mês na empresa é prejuízo. É de menos 1.567. Tá? Putz, grila, Carlos, mas isso aqui é um perigo, então é por isso que minha empresa não está funcionando. Não, não, calma, calma, gente, não é isso. Você precisa entender que existem dois conceitos. Uma é a sua posição dentro do mês e outra a sua posição histórica. Então, o que acontece? Eu criei para vocês também uma maneira de vocês analisarem historicamente os números do seu consultório.
Então, pelo menos 3 meses, o ideal pelo menos 6 meses, tá? Honestamente, pessoal. Por quê? Quando você começa a analisar essa média histórica, você começa a sofrer menos variações. Então, por exemplo, a média do meu faturamento dos últimos 3 meses foi de R$ 70.000. Esse mês aqui está sendo de 50. Ah, espera aí, então tem uma diferença. Sim, tem uma diferença. Aliás, não, melhor é fechar. Fica mais fácil de ver ele em fechado. Opa, pronto, melhorou. Então, o que que acontece? A média dos últimos 3 meses foi de 72. Eu estou faturando só 50. Cadê R$ 22.000? Por que que o meu faturamento está mais baixo esse mês? O que que está acontecendo? Tá? Então, é por isso que está dando... Nos últimos 3 meses anteriores, a minha média de lucro, antes do investimento, foi de R$ 38.000. Esse mês vai dar 9, R$ 10.000. A minha média de variável foi de 23%, R$ 16.000. Esse mês foi de R$ 53.000. Ué, mas por que que foi o dobro esse mês, praticamente, Carlos? Bom, lembre-se que, muitas vezes, o fluxo ele não considera mês faturamento. Às vezes você faturou no mês, você vai pagar imposto no outro. Então, assim, como dessas variações, é que eu falo para vocês, a melhor coisa é você trabalhar por médias, tá? Se você entender médias, você começa a fazer os cálculos do seu consultório melhor. Tá? Faz sentido? Eu sei, provavelmente é por isso que vocês estão pensando, puxa vida, é por isso que não dá para fazer cálculos tão simples. Hum, Cara, tecnicamente sim, mas vocês precisam entender que na hora que vocês dominarem esse ponto, vocês vão entender a dinâmica da finança do seu consultório de maneira completamente diferente, tá? E é a mesma coisa, você pode trabalhar com 6 meses, tá? Às vezes, por exemplo, em 6 meses, a sua média foi de 88 de faturamento. Então não são mais 22, são 38 de diferença. Quando esse tipo de coisa acontece, começa a ligar uma luz, um sinal de alerta muito grande. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, como é que está o faturamento? Quanto vocês estão faturando? Quanto vocês têm de dinheiro em cima da mesa? Porque se você controla isso regularmente, você não sofre surpresa, você não toma surpresa, gente. Se você está entendendo, se você está em cima dos seus números, você começa a tomar decisões muito rápidas. Quanto mais rápida você toma a decisão, menos chance dessas variações te atingirem. Faz sentido isso aí para vocês? Tá? Gente, se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat que eu tento verificar e responder, tá bom? Então, para que isso aqui, eu gastei tanto tempo fazendo isso aqui, gente? Porque é o seguinte, na hora que vocês forem fazer seus cálculos, algum desses conceitos vocês precisam ter. Então, por exemplo, o seu custo fixo. Aqui tem uma planilha com vários valores aleatórios que eu calculei, tá? E vocês podem estar aqui mudando. Ah, Prolabore, Carlos, 5.000 para mim não dá, eu preciso de pelo menos 6.000, tá? O imóvel, aluguel, não, eu não gasto 3.500, eu gasto 2.500, tá? Gastos operacionais, salário, não, eu tenho 2 funcionárias. Gastos funcionário, mais ou menos, o cálculo é mais ou menos o seguinte, se você paga um salário de R$ 1.500, o seu cálculo, o seu custo mais ou menos são de R$ 3.000. Por quê? Porque lembra que em cima do salário você paga impostos, INSS, FGTS, 13º, férias, etc. Então, assim, um cálculo simples é você dobrar. Eu tenho 2 funcionárias, Carlos, de R$ 1.500. Então, seu custo com funcionários provavelmente é uma faixa de R$ 6.000, tá? Mas eu pago R$ 3.000 de salário, eu sei. Mas daí não chega lá novembro, tem metade do 13º, dezembro tem outra metade, daí tem férias, daí tem impostos. É esse o cálculo que vocês precisam se acostumar, tá? Por quê? A hora que você começa a fazer esses cálculos, pessoal,
você começa a entender, então o meu custo fixo da empresa é de uma faixa de R$ 21.000. E dentro do sistema você pode salvar simulações, tá? Então a simulação, não, vou colocar simplesmente dia 22 de junho, tá? Porque daí depois você consegue comparar várias simulações que você fez. Eu gosto, na minha cabeça funciona bem quando eu tenho dados que eu já utilizei em outros lugares. Quando eu começo a entender dessa maneira, eu começo a entender agora como eu vou calcular a meta de faturamento da clínica. Então, por exemplo, vamos dizer que minha despesa fixa seja uma faixa de, eu calculei lá em cima, 21 mil, tá? Minha despesa variável. Quanto você gastou em despesas variáveis no ano passado? Mas, Carlos, como é que eu vou saber? Bom, normalmente isso está dentro do seu informe, tá? Ou seu contador, você pode estar verificando com ele, ou se você faz seu próprio livro caixa, você deveria dar uma analisada no final do ano para mais ou menos colocar esses números. Até porque, lembre-se que você paga imposto sobre o lucro, você não paga imposto sobre o bruto como pessoa física. Então vamos dizer o seguinte, Carlos, eu verifiquei no ano passado, eu faturei R$ 100.000 e eu gastei R$ 30.000 em despesas fixas. Então você teve 30% de despesas variáveis. Mas teve coisa que eu comprei em dezembro, só vou pagar em janeiro. Sim, como teve coisa que você comprou em dezembro do ano anterior e pagou em janeiro desse ano. Então é por isso que eu falo, é mais fácil vocês trabalharem com períodos de tempo, tá? Pode dar alguma variação, vai dar alguma variação, mas normalmente é mínima. Mas vamos dizer que você chegou a 30%. Mas Carlos, eu não recebi 100, eu recebi 300. 300. E quanto é que foi o seu custo variável? 90. Continua dando 30%. Não, Carlos, eu faturei 500 mil. E quanto foi o seu custo variável? 150 mil. Continua dando 30%. Então, assim, conceitualmente, é isso. É assim que se calcula esses dados. 30%. E é aqui que está a pegadinha. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a margem de lucro que vocês querem? Carlos, eu não tenho porcentagem, eu queria ter R$ 10.000 de lucro. Falei assim, tá, R$ 10.000 de lucro se você faturar R$ 20.000 é uma coisa. R$ 10.000 de lucro se você faturar R$ 100.000, você estaria contente? Não, né, Carlos? Pô, se eu faturei R$ 100.000, eu não quero só R$ 10.000 de lucro, eu quero mais. Falei, Sandro, por isso que, via de regra, é mais simples vocês calcularem como porcentagem. Então, vamos dizer, há um cálculo interessante. Vocês são profissionais liberais, se você trabalha sozinho, se você, assim, obviamente com a secretária, mas você não paga comissão, às vezes uma faixa de 30% a 35% seria o desejável, o ideal, tá? Daí você calcula aqui, que você clica em calcular sua meta. Então, ou seja, se você tem R$ 21.000 de fixo, você tem 30% de variável e você quer uma margem de 35%, você precisa estar faturando, está entrando dentro do seu consultório R$ 60.000 por mês. Desses 60, 21 mil vão sobrar de lucro para você. Só que, se você faturar menos de R$ 30.000, você está no prejuízo. Quer dizer, com R$ 30.000, você não tem receita, você não tem despesas, está no 0 a 0. Tá? Então, é essa brincadeira aqui dos números. Você começa agora a entender como esses números funcionam. Carlos, eu posso salvar essa simulação? Pode. Aqui, custo fixo de 21, que eu coloquei? Despesa variável de 30%, margem de lucro de 35%. Salvei. Tá? Por que isso aqui, gente? É só uma maneira que na minha cabeça funciona de eu fazer várias simulações e não me perder. Por quê? Daí você fala o seguinte, mas Carlos, vamos fazer uma simulação diferente? Tudo bem. Eu acho que eu não gasto 30,
eu acho que eu gasto 35. Puxa vida, esse valor está um pouco alto, estou um pouco preocupado. Sei lá, vamos colocar 25 de margem? Pode, gente, não tem problema. Faça a simulação. Então, nessa nova dinâmica, certo? Você teria de faturar 52.500 para ter uma margem de lucro de R$ 13.000 ou 25% do seu faturamento bruto. Lembrando que até 32 você está no 0 a 0. Até 32 mil, você não coloca dinheiro no bolso, abaixo disso você tira, tá? Acima de 32 você começa a ganhar dinheiro, tá? É assim que uma empresa funciona, gente. Até certo ponto é para cobrir despesa. Você precisa entender esse ponto, por quê? Até esse ponto, gente, muitas vezes o que acontece? Você precisa ser mais agressivo nas negociações, você precisa estar fazendo certas negociações, lembrando que toda vez que você tira um valor do seu procedimento, você está comendo a margem de lucro, tá? Então, o que eu fiz agora? Eu mudei essa minha simulação para 35 e margem de lucro de 25 e salvo a simulação. Então, se um dia eu quiser dar uma olhada nessa simulação de novo, está aqui. Essa é a parte bonita. Agora, como é que eu chego nesses 52? Aí que entra na parte de precificação. Porque a hora que você começa a entender a jogada, você parte agora para um nível mais avançado, que é o quê? Precificação. Quanto que eu preciso cobrar por cada um dos procedimentos? Então, vamos dizer o seguinte, o primeiro conceito que você precisa entender é o seguinte, o seu custo por hora. O que é custo por hora? Ué, toda vez que você senta a bunda na cadeira, está atendendo, isso aí tem um custo, tá? Então, quer dizer o seguinte, imagina que aquele cálculo a gente falou R$ 21.000 por mês. Quantas horas você trabalha? Eu trabalho 40 horas por semana, Carlos. Verdade? Não, quer dizer, 40 horas, mas quinta-feira de manhã eu vou jogar golfe, né? Quarta-feira à tarde eu vou pescar. Então, você não trabalha 40 horas. Quantas horas você trabalha? Então, coloca aí 35. Tá bom, 35. Multiplicado por 4 dá uma faixa de 140, tá? Então, quer dizer, se o custo por hora são de R$ 150. Legal? Legal. Para que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, imagina que você vai fazer um implante, por exemplo. Implante? Implante. Quanto tempo você gasta para fazer implante? 2 horas. 2 horas? Então, 150 vezes 2, R$ 300 de custo fixo. A gente está calculando, destrinchando o seu custo dentro de um procedimento de implante. Entendi. E despesas variáveis? Basicamente um implante, né? Sim, né? Muitas vezes eu coloco despesa, material básico. Esse é um ponto que eu esqueci de falar, né, pessoal? Muitas vezes eu coloco, para facilitar o cálculo, eu coloco despesas de material, como é que fala? Dentário básico, tipo gaze, algodão, anestésicos. Eu já considero isso aí como parte do custo fixo, mas eu não vou entrar muito em detalhe, que eu acho um pouco complexo. Mas vamos dizer o seguinte, qual que é o custo variável que você tem para fazer implante? Carlos, se for nacional, são R$ 100. E se for importado, R$ 500. Vamos fazer o cálculo dos dois? Se forem R$ 100 no nacional, quanto de custo variável você tem, já que você já tirou o material? Tem mais os impostos. Quanto que é o imposto? Eu sou PJ, pago 15%. Tudo bem. Eu sou PF, eu pago 25% sobre o lucro. Daí que é ponto, né, gente? 25% por lucro é um conceito um pouco subjetivo. Daí você precisa lembrar do conceito que eu falei na primeira parte. Quanto, em média, você pagou de imposto? Carlos,
eu faturei 500 mil e paguei 75 mil de impostos. Então, você pagou 15%. Eu faturei 100 mil e paguei 15 mil. Você pagou 15%. Então, assim, é um número. É um número. Não está muito fora, tá, gente? Tá? Tem algumas variações, obviamente, dependendo do grau de despesa fixa, de despesa variável que você tem, o procedimento que você tem, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, mas tecnicamente, uma maneira de você calcular é falar assim, 15%. Tá? E daí? Aqui que entra aquele outro ponto. Quanto é margem de lucro que você quer? Ah, Carlos, eu acho que aqueles 35% faz sentido para mim. Então vamos calcular 35%. Qual que é o custo? O custo desse implante desejado são de R$ 800. Desses R$ 800, você vai ter um lucro de 280 e o seu ponto de equilíbrio são de R$ 470. Tá? Ah, tá. Então isso aqui é um implante nacional. O que é nacional? Quer dizer o seguinte, você que fez. Por que eu estou falando isso? Porque vários de vocês, muitas vezes, o que vocês fazem? Vocês pagam para alguém fazer esse implante. Vocês comissionam alguém para fazer esse implante. E o que acontece nisso aí? É verdade, Carlos. Às vezes o que eu faço, eu chamo um amigo meu, ele cobra 20%. Então quer dizer o seguinte, a sua despesa variável, que era de 25%, não é mais, quer dizer, que era de 15%, não é mais de 15%. 15 é só imposto. O que você acabou de somar aqui? 20% da comissão. Então, seu custo fixo começa a ser 35%. Você quer manter a margem de 35%? Tem um probleminha aqui, gente. Por quê? Porque o preço explode. Ah, mas Carlos, por R$ 1.000 eu não vou conseguir vender. Eu também acho que não, quer dizer, 1.300, né? Ah, então talvez nesse aqui eu precise estar ajustando a minha margem para 20%. Pode ser, não sei, vamos fazer os cálculos. 888, R$ 890. 177 é o seu lucro, tá? E 20%. Ah, é verdade, mesma coisa, 177 vai para o dentista que você contratou. Faz sentido? Você está começando a precificar cada procedimento dentro do seu consultório. Então, aqui é implante comissão nacional. Nacional. Daí você vai criando uma lista de procedimentos aqui. Tá? Ah, mas importado, Carlos? Eu cobro, são R$ 500 um implante importado. Eu pago comissão de 20%, eu dou a margem eu quero uma margem de 20%, como é que fica? 1.777. Caramba! É assim que funciona, gente. Desses 1.777, a sua margem de lucro é de 355. O do dentista, que você também pagou 20%, são 355. E o ponto de equilíbrio desse procedimento são de R$ 1.200, 1.230. Puxa vida. Ah, mas Carlos, vira e mexe eu dou 10%. Tá. Aí é que você precisa calcular como é que fica esses 10%. Quem paga esses 10%? Normalmente sai do meu bolso, então sua margem não é de 10, não é de 20, são de 10%. O que acontece aqui? Então o preço cai para 1.454, onde o seu lucro é de 1.145, o lucro do dentista que está fazendo são de 20%, dá 300, R$ 290, tá? E o seu ponto de equilíbrio 1.230. Vocês estão vendo? Esses são os cálculos que vocês precisam começar a estar fazendo. Ah, Carlos, então eu posso fazer isso aqui para ortodontia? Pode. Quantas horas você gasta para fazer uma ortodontia? Ah, Carlos, uma faixa de 3 anos, 36 consultas,
de 36 de 1 hora? Não, 36 de meia hora. Então são 18 horas. Tá, 18 horas vezes 150 dá quanto mesmo? Deixa eu ver. 18 vezes 150. R$ 2.700. R$ 2.700. Quanto que custa a variável? Ah, eu uso o Demon, custa R$ 1.000. Eu uso o Morelli, custa R$ 100. Vamos trabalhar com o Morelli primeiro. Tá. Eu mesmo faço ortodontia, então eu só pago imposto. Eu quero uma margem de pelo menos 35%. Então, o seu custo, quer dizer, o valor desejado para você cobrar esse tratamento são de R$ 5.000. Ah, é sério? É, em 36 meses. Interessante. Interessante, sim. Porque daí você começa a analisar. Puxa vida, Carlos, na verdade eu fiz os cálculos, na verdade eu não tenho, não são 36 ou 18 horas, são um pouco mais, né? Vamos dizer, usei Damon, 990 e, sei lá, não lembro quanto que é, 990, tá? Eu tenho a mesma coisa, meu custo variável é de 15%, estou deixando a minha margem aqui de 35%, então o custo passa para 7.380. Ah, não, esqueci. Normalmente com Damon você vai ter um custo de hora menor. Vamos dizer 10, 20 meses, 10 horas, R$ 1.500. Poxa, saiu até mais barato. Assim, bom, saiu mais barato sua meta desejada. Agora você não precisa cobrar mais barato. Tá? Isso aqui eu estou falando que é o mínimo necessário para você gerar 35%. Ah, quer dizer que eu posso cobrar R$ 10.000, R$ 9.000 nesse tratamento? Pode. Tá? Você tem valor agregado. Tudo depende, é tudo percepção, né, pessoal? Mas o importante é que você comece a entender como isso aqui funciona. Então, ortodontia, Damon, 20 meses. Pronto. Eu acabei de salvar o procedimento. Tá? De novo, você vai fazendo a sua brincadeira. Ah, mas Carlos, e Invisalign? Ah, Invisalign é um ponto interessante. Quantas horas você precisa? Ah, umas 10 horas também. Então tá bom. Quanto custa o Invisalign? Ah, Quanto que custa? R$ 6.000? É isso? Sei lá, acho que é isso, né? Tem 15% de variável, 35%, quanto que fica? Então você precisa cobrar R$ 15.000 por um Invisalign. Daí sua margem de lucro vai ser de R$ 5.000. Estão entendendo como é que funciona? Invisa, Invisalign. 20 meses eu. Ah, mas esse caso, Carlos, você tem casos que eu sei que vai ser muito complexo. Esse aqui vai demorar por baixo aí 3 anos, umas 20 horas, R$ 3.000. Então tá bom, vamos fazer o cálculo aqui. R$ 3.000, R$ 6.000, acho que, sei lá, é essa mesma coisa. 15% de despesa variável, 35% de margem de lucro. Então eu preciso cobrar R$ 18.000. Tá? Então, assim, todos esses pontos, vocês começam a criar um banco de dados de informação. Porque daí você começa a entender como você precifica, onde você trabalha e onde você não trabalha. Tá? É o que eu falo para vocês. Começa a analisar. São alguns parâmetros importantes do tipo quantos procedimentos vocês fazem por mês, quantos orçamentos vocês fazem, qual que é o valor médio. Você vai entendendo como você tá fazendo, porque isso tudo vai influenciar na sua lucratividade. Tá? Faz sentido, pessoal?
Então tá bom. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar por escrito, tá? Eu tenho gravado vários vídeos explicando pontualmente alguns cálculos. Então, assim, só me avisa como é que se alguma coisa não ficou claro, se vocês não quiserem fazer a pergunta aqui, que não tem problema, eu faço os cálculos. Obviamente, eu sempre coloco os cálculos abertos para o pessoal, mas eu não coloco o nome, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. A segunda parte da nossa conversa é o que a gente chama de gerador de post por internet, por inteligência artificial. Então, de novo, a primeira parte eu falei para vocês como controlar os custos, a segunda parte eu estou falando para vocês como gerar um post. Então, o que acontece? Eu falo para vocês, gente, vocês precisam estar aumentando a autoridade, a presença digital, vocês precisam estar postando. O ideal seria vocês estarem postando 3 vezes por semana. Carlos, como que eu vou postar 3 vezes por semana? Eu não sei. Eu chego, estou cansado, eu não sei nem o que falar. Sabe? Assim, então, foi por isso. Eu falei assim, vamos usar a inteligência artificial para criar algumas coisas. Tá? Que coisas? Meu, qualquer coisa. Vamos dizer... que dia é hoje? Dia 22? Sei lá, o que teve? Festa junina. Conceito, festa junina. Os pacientes... Não, festa junina é complicado, né? Mas vamos falar o seguinte, vamos chamar... Eu quero chamar clientes adolescentes para revisão ortodôntica. Só isso? Só isso, sei lá, foi uma ideia. Daí eu criei um conceito aqui, gente, que é o seguinte: escolha uma das qualidades que vocês têm, que vocês querem se enfatizar no texto, escolha uma ou duas emoções, tá, que vocês querem que o texto seja mais ou menos trabalhado. Então vamos dizer o seguinte: eu quero falar em uso de tecnologia avançada. Tá bom. Que mais? Cuidado personalizado. Legal. Que mais? Você quer falar com o quê? Eu acho que meus clientes gostam muito da tranquilidade que a gente oferece ou passa aqui dentro do consultório. E eu acho que alegria, que é um consultório legal, tá? Então, esse aqui é o suficiente para ele gerar um post. Aqui, observação, tá, pessoal? Texto com no máximo 200 palavras, enfatizando as qualidades e emoções definidas. O texto foi gerado por inteligência artificial e pode trazer resultados não coerentes com o requisitado. É imprescindível que seja revisado antes de ser postado. Nós não nos responsabilizamos pelo conteúdo gerado. Tá? Isso aqui é um aviso sério, ninguém sabe o que acontece. Mas, assim, não tivemos nenhum caso esdrúxulo, a não ser uma vez que eu estava testando com fotos, mas texto não. Daí você clica aqui. É um processo que demora um certo tempo, tá? Então vocês vão ver essa imagem aqui, requisição de post gerado com sucesso. Não clique novamente, porque eu liberei para vocês do dashboard 20 posts por mês. Cada vez que você clicar lá, ele conta um post, porque ele vai gerar. Ele cria uma base de dados de todos os posts que vocês criaram aqui. Então, o que ele fez aqui? Ah, ah, deixa eu ver se aqui está melhor. Não, aqui está melhor. A saúde bucal é fundamental em qualquer idade, mas a partir da adolescência é preciso estar atento aos cuidados odontológicos. Se você é adolescente à procura de um consultório odontológico para uma consulta de revisão ortodôntica, venha para a clínica odontológica. A experiência de estar conosco é algo único. Aproveitamos as mais recentes tecnologias para otimizar resultados, oferecer maior conforto durante os procedimentos. Além disso, nossos especialistas trabalham com cuidado personalizado. Cada tratamento é realizado de maneira customizada, de acordo com a necessidade e hábitos de cada paciente. Nosso compromisso é oferecer atendimento de alta qualidade, que gerem resultados positivos em momentos de tranquilidade e alegria. Venha nos conhecer e descubra por que nossos pacientes descrevem nosso consultório como um local de confiança e cuidado. Nosso compromisso é oferecer um atendimento de alta qualidade para adolescente. Venha descobrir por que nosso consultório é tão especial.
Hashtag adolescente, revisão ortodôntica, confiança, tranquilidade e alegria. Tá? Então, o que aconteceu, gente? Com ideia, meia boca, colocando alguns parâmetros, você tem um post. Você tem a foto de algum adolescente para ilustrar? Manda ver. Quer colocar sua foto? Coloca. Coloca qualquer foto. Mas o texto a gente garante. Percebeu? Então, assim, se você está ocupado, você está trabalhando, você chega lá para sua secretária e fala assim, vai lá e gera um post para a gente. Tá você com um cliente adolescente do lado, daí você fala o seguinte, vamos tirar uma foto e postar. Tá? Qualquer coisa. O que acontece? O sistema vai gerar um post para vocês. Daí vocês conseguem estar postando isso aqui na hora. Obviamente, é o que eu falo para vocês, eu trabalharia, às vezes, alguma outra palavra. Eu não sei se você é um adolescente à procura de um consultório, eu talvez colocasse, se você é pai de um adolescente, né? Talvez eu mudasse esse ponto. Ah, ah, tratamento de maneira customizada, talvez eu colocasse personalizada. Mas eu gostei muito de acordo com as necessidades e hábitos. Eu gostei o compromisso de atendimento de alta qualidade, resultados positivos. Eu gostei porque ele fala o seguinte, descreve o nosso consultório como confiança e cuidado. Gente, isso aqui não fui eu que escrevi. Tá? Eu dei o comando. A gente, assim, por trás desse botão tem vários comandos que a gente tenta gerar o post mais adequado para o seu consultório. Mas isso tudo aqui foi gerado por inteligência artificial. Tá? E você tem um banco de dados de todas as ideias que você colocou. Tá? Você pode chegar e visualizar o que você escreveu, qual foi o tema que você escreveu. Esse aqui, ó, um lindo sorriso que eleva a autoestima. Puxa vida, a gente criou um post em cima de um livro sorriso. Aprenda como um sorriso bonito e saudável pode aumentar sua autoestima. Não deixe de visitar a clínica odontológica X. Estamos sempre buscando oferecer o melhor tratamento estético para que você tenha dentes brancos e alinhados. E, além disso, nos preocupamos com a segurança e saúde de nossos pacientes. Por isso, sempre investimos na tecnologia mais moderna e avançada para os procedimentos odontológicos. Nossos clientes podem confiar em nós porque somos profissionais qualificados e experientes. Não esperem mais, entre em contato conosco e descubra como um lindo sorriso eleva a sua autoestima. Então, assim, não vai ganhar um Oscar, mas quer saber de uma coisa? Né? A gente sabe que o maior problema, das vezes, de vocês estarem postando alguma coisa na internet é exatamente não conseguir chegar com criatividade num texto como esse. Tá? E a gente sabe também que muitas vezes a maior parte do pessoal não lê direito o que está escrito. Eles gostam de uma boa foto, mas só que é ruim você colocar uma foto sem nada para escrever. Então, a ideia disso aqui é exatamente esse. Puxa vida, começa a gerar, né? Pô, a, sei lá, a Joana terminou o tratamento, as facetas, e está deslumbrada com os resultados. Deslumbrada. Tá bom. Vamos continuar com tecnologia, cuidado personalizado, tranquilidade e alegria. A gente só mudou agora o tema, tá? Eu poderia mudar qualquer um desses aqui. Mas vamos ver que raios que acontece. Tá? Espera um pouquinho. Ah, ficou curtinho isso aqui. Deu alguma coisinha. Queremos compartilhar
a história de sucesso da Joana, que acaba de finalizar seu tratamento odontológico conosco. Ela é a prova de que cuidado personalizado e tecnologia avançada são qualidades importantes no consultório odontológico. Além disso, ela ressalta a tranquilidade durante os procedimentos e a alegria de poder sorrir sem inibições depois do tratamento. Venha visitar nossa clínica e vivenciar essa experiência também. Hashtag clínica. Tá? Então, o que aconteceu aqui, gente? A sua secretária, ela consegue gerar esse post com meia dúzia de palavras. Você não precisa sair da sua cadeira para estar pedindo para ela gerar um post. Você pode berrar lá de dentro do consultório e falar assim, ó, gera um post aí, né? E fala alguma coisa. Ah, vamos fazer uma campanha de clareamento, né? Vamos gerar um convite para o pessoal vir fazer clareamento antes das férias. Vamos fazer um convite para o pessoal fazer uma revisão periodontal, uma limpeza antes das férias. Qualquer coisa. Daí você vem aqui e fala o seguinte, criar, como é que é? Convite para clientes visitarem para um... O que eu falei mesmo? Clareamento? Uma limpeza antes das férias. Claro, foi segundo, um clareamento antes das férias. Tá bom, vamos mudar. Estética, isso aqui, tratamentos estéticos, acho que isso aqui é bom, né, personal. Que mais? Competência profissional. Aqui vamos falar de confiança e vamos falar de satisfação, tá? Vamos ver. Então, ou seja, vocês vão ter posts personalizados, cada um de vocês vai ter um post diferente, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai gerar vários posts aleatórios, baseado nos comandos que a gente deu. E como cada um de vocês vai usar palavras diferentes, assim, ele vai gerar coisas diferentes, tá? Faça parte de um seleto grupo, de um grupo seleto. As séries estão chegando e você não vai se contentar em deixar seu sorriso do jeito que está. Aproveite essa oportunidade e veja a Clínica do Sorriso para realizar o tratamento de clareamento dental que você tanto deseja. Nossos tratamentos estéticos são realizados por profissionais altamente competentes e com amplo histórico de sucesso. Aqui você encontra tratamentos como clareamento dental, facetas de porcelana, alinhamentos ortodônticos invisíveis. Além da qualidade técnica, nossos clientes também contam com o nosso compromisso de transmitir confiança, além de verificar os resultados positivos obtidos com os tratamentos e a satisfação dos pacientes. Seja você também um dos nossos clientes satisfeitos e garanta o sorriso que sempre desejou. Esse aqui tá bem ligue já, mas quer saber de uma coisa? Né? É, gente, isso aqui em 1 minuto você gerou. Se você está colocando alguma coisa todo dia, se você tá tentando fazer alguma coisa todo dia, ou cada 3 vezes por semana, ou você não sabe o que mandar numa chamada para você contactar seus clientes, a ideia é que isso aqui possa ajudar vocês, tá? Então, nós temos alguns outros planos, tá? Eu estou tentando integrar até um conceito onde ele possa meio que ajudar a secretária de vocês a responderem pacientes. Eu estou quase terminando essa integração, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. O conceito por trás disso aqui, do dashboard, é ajudar vocês a focarem no seu trabalho, mas assim, fazendo a gestão do seu consultório de maneira eficiente. É o que eu falo para vocês. Todos esse material, toda essa informação, ela tá sendo organizada de maneira eficiente, mas
vocês não podem delegar essa parte de análise, tá, pessoal? O conceito de gestão em 15 minutos é o seguinte: pelo menos 15 minutos por dia você precisa estar dando uma olhada nos números do seu consultório. Pelo menos 15 minutos por dia você precisa entender o que está acontecendo. E daí você consegue dar as ordens. Obviamente, em 15 minutos, você não vai fazer toda aquela análise de precificação, toda aquela análise de, como é que fala? Daqueles números, né, que eu falo do seu consultório. Você não vai saber, mas assim, em 15 minutos você consegue entender muito bem o que está rolando, né? Onde tem ações represadas. Eu falo muito disso aqui. Quantos clientes vocês têm sem ação por mais de 15 dias? Quantos clientes a sua secretária não contactou e você já pediu para contactar? Ou um caso muito comum que eu vejo direto é vocês falando o seguinte: ah, mas eu não tive tempo de mandar minha secretária ligar. Falo assim, tá errado. Tá errado, pessoal. Tá? Por quê? O conceito aqui é o seguinte: eu sei para quem que eu tenho de ligar. Ou melhor, ela sabe, né? Ela sabe para quem que ela tem de ligar. Ela sabe quem está atrasado. Desculpa, isso aqui está um monte de atrasado, porque isso aqui é uma base de teste, mas não deveria ter ninguém aqui. Eu sei que eu tenho 74 clientes em atraso e 192 mil reais em atraso. Eu tenho 192 mil reais em cima da mesa, em atraso, que eu não contactei. E aí? A hora que você começa a olhar esses números, não fica diferente? A gente, às vezes, a gente conversa com algumas secretárias, elas falam assim, é uma pressão, né? Falei, é uma pressão, mas é uma boa pressão, né? Ela não te deixa esquecer. Você sabe quem são os clientes que você precisa estar contactando, você sabe o que está contactando, você tem um calendário onde você pode estar olhando quem são as pessoas que você pode como é que fala? Tem de estar contactando por dia, ou seja, não é que só acontece quando você lembra, você sabe quem são as pessoas que você precisa estar contactando todos os dias. É um processo diferente, tá? O que eu falo muito para vocês é o seguinte: o trabalho aqui é ajudar vocês realmente melhorarem muito o seu faturamento. E isso vai acontecer através de organização, tá bom? Mas acho que era isso, isso que eu queria estar passando no primeiro momento. Obviamente, meu planejamento é sempre fazer essas aulas mais ou menos em 1 hora, mas eu queria saber, teve alguma dúvida, teve alguma coisa que não ficou clara? Tá? Lembre-se que depois vocês podem marcar com as suas consultoras para estar entrando um pouquinho mais a fundo nesses cálculos. Meu planejamento é também estar disponibilizando cálculos alguns vídeos educativos, assim, um pouco mais dedicados, né? Um pouco mais focados em cada ponto, que acho que vai dar uma facilitada também, tá? Ficou claro? Tranquilo? Beleza, Carlos? Então agora é colocar em prática, pessoal. Agora é colocar em prática. E, de novo, quem não tem acesso ao dashboard, conversa com a consultora, que a gente vai disponibilizar uma base de testes para vocês. Tá bom? Tá Falou, ótimo. pessoal. Valeu. Valeu, Oi, gente. obrigado. Valeu, Caio. Valeu, então. Obrigado. Qualquer coisa me dá o toque.